No dia 20 de março de 91, o músico Eric Clapton recebeu a pior notícia que um pai poderia ouvir. Seu filho, Conor Clapton, de apenas 4 anos, morreu tragicamente ao cair do 53º andar de um prédio em Nova York. A perda foi devastadora e aconteceu em um momento delicado da vida de Clapton, que vinha tentando se reconstruir após anos de dependência química. Ele estava limpo, queria ser um pai mais presente, mas de repente tudo desmoronou. E foi nesse abismo de dor que nasceu Tears in Heaven. E nesse vídeo você vai conhecer um pouco mais sobre a história por trás da canção, entender todo o seu impacto na vida de Clapton e também descobrir o porquê, depois de muitos anos, ele simplesmente decidiu parar de cantá-la. You know my name. If I saw you in heaven. Nos anos 80, Eric Clapton já era uma verdadeira lenda viva. Depois de brilhar em bandas de sucesso e se consolidar em uma carreira solo, seu nome já ocupava um lugar entre os maiores da história do rock e do blues. Porém, por trás da genialidade, existia um homem profundamente ferido por traumas do passado. Ele nasceu em 1945 no interior da Inglaterra, fruto de uma gravidez não planejada entre sua mãe, Patricia Clapton, então apenas com 16 anos, e um soldado canadense que logo retornou ao seu país sem sequer conhecer o filho. Para evitar o escândalo de uma mãe adolescente solteira, a família escondeu a verdade. Os avós o criaram como se fossem seus pais, enquanto que Patricia foi apresentada como sua irmã mais velha. O segredo só veio à tona quando Eric tinha 9 anos, e foi devastador. Apesar de se sentir traído e enganado, o garoto ainda tentou uma reaproximação com a mãe, mas foi novamente rejeitado. Ela já havia se mudado para o Canadá com sua nova família, formada por um marido e filhos, e deixou claro que ele não fazia parte de sua nova vida. Para ela, Eric era apenas um erro do passado. E com a nova rejeição, o garoto mergulhou em um vazio afetivo profundo, vazio este que os avós sequer conseguiam preencher. O avô era um homem severo e distante, enquanto que a avó, embora mais afetuosa, não conseguia conter o silêncio e a frieza que dominava aquela casa. Esses traumas moldaram Clapton de forma definitiva e se estenderam até a vida adulta. Foi nas drogas e no álcool que ele encontrou um caminho para fugir de suas angústias. E com a fama, que aconteceu quase que de forma repentina, ele conquistou fácil acesso a todo tipo de substância e se afundou ainda mais no vício e em um ciclo de autodestruição. Na década de 70, em um período extremamente depressivo, ele começou a negligenciar a própria carreira musical e passou praticamente 3 anos recluso dentro de casa, vivendo à base de heroína e bebidas. Claro que ele ainda cumpria suas agendas profissionais, mas não era uma prioridade e também não havia uma grande responsabilidade. Digamos que ele conseguia enganar muito bem seus clientes e seu público, mantendo a fachada de estrela do rock, enquanto vivia um colapso silencioso. Curiosamente, foi nesse período turbulento que ele iniciou um relacionamento com Lori Del Santo, atriz e modelo italiana, conhecida por suas aparições na televisão europeia. Os dois se conheceram no início dos anos 80 e em pouco tempo se apaixonaram. No começo, tudo parecia um conto de fadas. O astro do rock com a estrela da TV, vivendo um romance em meio a holofotes, super eventos, viagens. Foi tudo muito intenso, mas na mesma intensidade que esse romance começou, ele também afundou. O que antes era leve passou a ser marcado por conflitos e tensão. No entanto, o que Lori descobriria a seguir poderia ser um ponto de esperança na relação. Ela estava grávida. Quando recebeu a notícia de que seria pai, Clapton não aceitou muito bem. Ele não se sentia pronto. Possivelmente, todos os traumas de rejeição vividos na infância voltaram à tona naquele momento. Talvez por isso, antes mesmo de tentar, ele já carregava o medo de falhar com aquele filho que estava por vir. Anos mais tarde, ele mesmo revelaria que não aceitou a paternidade naquele momento porque não sabia amar alguém de forma saudável. Não bastasse isso, ainda havia o vício em substâncias. E devido a esse conjunto de fatores, após o nascimento da criança, que se chamava Conor, Clapton se tornou um pai ausente. Ele e Lori já não estavam mais juntos quando Conor nasceu em agosto de 86. Logo, ela criou a criança praticamente sozinha, mesmo em meio às dificuldades da maternidade solo e os compromissos profissionais. A separação foi conturbada, mas havia um acordo de civilidade entre os dois, em nome do próprio filho e de suas carreiras. Então eles seguiram nesse acordo até Conor completar 4 anos, mas no início dos anos 90 tudo começou a mudar.
Eric decidiu iniciar uma nova fase em sua vida. Após anos de tratamentos falhos, ele finalmente decidiu enfrentar seus vícios com seriedade. Certamente, a morte de amigos próximos, como Stephen Ray Vaughan, morto em um acidente de helicóptero, e a solidão cada vez mais evidente foram os gatilhos que os levaram a buscar ajuda e cura. E foi nesse processo de reconstrução que ele, enfim, se aproximou de Connor. Pela primeira vez, queria ser um pai de verdade. Essa aproximação começou a princípio com os dois passando mais tempo juntos. Como Clapton morava em Londres e Connor em Nova York, pai e filho desbravaram muito essas duas cidades. Ele realmente estava tentando compensar os anos de ausência. Laurie, em entrevistas no futuro, afirmou que Connor adorava o pai e que os olhos dele brilhavam sempre que o via. Eric, por sua vez, se redescobriu através da paternidade. Chegou a escrever em sua autobiografia que Connor trazia leveza, inocência e alegria, e que só de estar perto dele, toda a dor sumia e tudo parecia fazer sentido. No entanto, ele ainda não sabia, mas toda aquela angústia precisaria ser preenchida de outra forma, pois Connor estava prestes a ir embora para sempre. No dia 19 de março de 91, pai e filho passaram horas juntos. Foram a um zoológico no Central Park, brincaram, se divertiram, tiraram fotos. Eles realmente tiveram um momento único. Clapton chegou a revelar futuramente que considerava este um dos dias mais felizes de sua vida. Após o fim do encontro, os dois combinaram de se ver novamente no dia seguinte. Ambos estavam empolgados. Ele deixou Connor em casa e combinou com Laurie de buscá-lo na manhã seguinte para irem juntos a um circo que estava na cidade de Nova York. Os ingressos já estavam comprados. Pai e filho mal podiam esperar. Naquela noite, Eric voltou para o seu hotel com um coração leve. Algo raro em sua vida, marcada por culpas e traumas. Infelizmente, ele não imaginava. Mas aquele dia havia sido uma despedida. Era manhã do dia 20 de março. Laurie e o pequeno Connor estavam hospedados no apartamento de um amigo, localizado no 53º andar do edifício Galeria em Manhattan. O apartamento era um duplex de luxo, com janelas de vidro que iam do chão ao teto, e naquela época não havia telas de proteção. Naquela manhã, uma funcionária da limpeza estava trabalhando no local e, ao limpar uma das janelas, ela a deixou completamente aberta. A mulher ainda alertou sobre o chão molhado e escorregadio. Pediu para que todos mantivessem distância. Connor, com apenas 4 anos, brincava pelo apartamento correndo de um cômodo para o outro. Estava se aquecendo para um encontro com o pai. Ele saiu do quarto, atravessou o corredor em direção à sala e, em um ato impulsivo e inocente, correu diretamente para a janela. Não houve tempo para ninguém reagir. A criança caiu do 53º andar, mas não despencou totalmente. Na verdade, seu pequeno corpo bateu no telhado de um edifício vizinho, localizado 4 andares abaixo, e caiu em um pátio interno. No total, Connor caiu 12 metros, mas, mesmo assim, infelizmente, a morte foi instantânea. Eric se arrumava para sair com Connor quando recebeu a notícia de seu falecimento. Ele correu imediatamente até o local do acidente, mas nada poderia ser feito. Ele não teve coragem de olhar para o corpo, apenas passou reto e seguiu sem rumo. Ele caminhou por horas. Com a morte de Connor, Eric Clapton se viu mergulhado em um vazio profundo. Durante boa parte da vida, ele havia recorrido às drogas e ao álcool para fugir da dor. Mas agora era diferente. Ele estava sóbrio havia pouco mais de 9 meses e, pela primeira vez em muito tempo, teria que enfrentar a vida de frente. Não havia mais entorpecentes para amortecer a realidade. Ele teria que sentir tudo. Nos dias e semanas seguintes ao acidente, ele se isolou do mundo. Quase não saía de casa. Chorava, pensava em Connor, se perguntava o tempo todo se poderia ter feito algo diferente. A dor da perda vinha acompanhada de um sentimento cruel de culpa, por não ter sido mais presente, por não ter conseguido proteger o filho, por não ter sido o pai que ele queria e ainda estava tentando ser. Apesar disso, ele não recaiu. Em entrevistas posteriores, chegou a dizer que a única coisa que o manteve firme foi a música. Era como se o único fio que o prendia à vida fosse a possibilidade de transformar aquela dor em algo que fizesse sentido. Foi nesse contexto que surgiu o convite para compor a trilha sonora do filme Rush, Uma Viagem ao Inferno, um drama policial sombrio lançado em 91. A diretora Lily Finney Zanuck já era uma amiga próxima e sabia da dor que ele estava enfrentando. Ela não pediu uma canção sobre luto, mas deixou o espaço aberto para que ele criasse o que fosse necessário, o que estivesse em seu coração naquele momento. E Eric, com seu violão e um coração em pedaços, começou a escrever Tears in Heaven, uma canção que não era apenas uma música.
Era um pedido de perdão, um aceno para o amor, um grito silencioso de um pai tentando alcançar um filho em algum lugar onde a dor não existisse mais. Você saberia o meu nome e seguraria minha mão se eu te visse no céu? A canção parece começar em um cenário hipotético, onde Clapton ensaia um reencontro com Connor, questionando se no céu o filho o reconheceria. Mais do que uma suposição, esses versos revelam um anseio profundo de um pai que daria tudo para ver o filho mais uma vez, ainda que precisasse abrir mão da própria vida para isso. Seria tudo igual se eu te visse no céu? Este é mais um questionamento que escancara a dor. Clapton parece querer saber se, uma vez no céu, as coisas poderiam voltar a ser como antes, como se desejasse resgatar os sentimentos bons que só a presença de Connor lhe proporcionava. Eu preciso ser forte e continuar, pois eu sei que não pertenço ao céu. Aqui temos um momento de lucidez. Ele se aconselha a seguir em frente mesmo na dor. A consciência de que ainda não é a sua hora o obriga a resistir e continuar vivo por Connor. Você me ajudaria a levantar se eu te visse no céu? Aqui, Clapton se revela perdido. Um homem que cambaleia na terra, mas que encontraria forças se pudesse tocar o filho novamente. Connor era a sua âncora, sua luz. Eu vou encontrar meu caminho, através da noite e do dia, pois eu sei que eu simplesmente não posso ficar aqui no céu. Nesse trecho, ele parece reafirmar seu compromisso com a vida. Ainda que desejasse estar com Connor, sabia que precisava continuar. E talvez isso explique o porquê ele não recaiu nas drogas após a tragédia. Pensou no filho e se manteve firme por ele. O tempo pode te derrubar, fazer você se ajoelhar, partir seu coração e te fazer implorar. Esses versos revelam a crueldade do luto. Clapton abandona qualquer romantização da dor e mostra que às vezes nem o tempo cura, apenas aprofunda ainda mais o sofrimento. O tempo pode esmagar, dobrar, partir e humilhar. É um retrato doloroso de alguém que estava tentando sobreviver à perda mais devastadora de sua vida. Além da porta, a paz, eu tenho certeza. E eu sei que não haverá mais lágrimas no céu. Aqui ele encontra consolo. Reconhece que a morte não é um fim definitivo, mas uma passagem. Além da porta, ou seja, além da vida, a paz. E se a paz, a esperança. Saber que Connor estava em um lugar melhor permitia que ele continuasse. Talvez um dia pudesse vê-lo de novo, e nesse dia não haveria mais lágrimas. Tears in Heaven se tornou um marco na história da música. Mais do que uma canção, ela é um grito contido, um diálogo entre pai e filho, uma tentativa de tocar o intocável, e também uma das formas mais sinceras de transformar um luto em arte. A música recebeu diversos prêmios, foi indicada ao Oscar e ganhou 3 Grammys, incluindo o de Canção do Ano de 93. No entanto, para Eric, ela nunca foi sobre reconhecimento, mas sim sobre sobrevivência. Durante anos, ele a apresentou em seus shows, sempre de maneira sóbria, contida, com a dor estampada no rosto. O público chorava. Ele também. Mas, com o tempo, algo mudou. Em 2004, 13 anos após a morte de Connor, Eric anunciou que não cantaria mais Tears in Heaven em seus shows ao vivo. E o motivo era simples e profundo. Para ele, a música cumpriu o seu papel. O ajudou a atravessar o luto e a permanecer sóbrio, a transformar a dor em memória e, principalmente, a manter o amor que ele sentia por Connor vivo. Ele entendeu que toda vez que cantava a canção, revisitava o dia do falecimento de seu filho. Não queria mais viver naquele lugar. Era preciso libertar a dor para manter a lembrança de Connor no coração e não no sofrimento. Sendo assim, Tears in Heaven não desapareceu. Ela segue tocando o coração de muitas pessoas ao redor do mundo. Mas para Eric, agora ela pertence a um outro tempo. A um capítulo encerrado com amor e saudade. E nesse vídeo eu contei um pouco da história da canção Tears in Heaven do Eric Clapton. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Deixem o seu like para apoiar o meu trabalho. Comentem se vocês conheciam essa música, o que vocês acharam do vídeo, da interpretação. Se vocês têm alguma outra curiosidade sobre a canção. É isso. Beijos e até o próximo vídeo.